Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui retornando a essa casa, que é chamada Casa de Oração. Deus abençoe a todos os jovens e adolescentes, amém? Aqui neste lugar essa noite, em especial, Deus abençoe também a vida do pastor setorial, pastor Narciso. Deus continue abençoando o senhor, a vida de sua família e a todo o corpo de obreiro na pessoa do Senhor, amém? Está comigo minha esposa, minha Samanta, minha esposa Kelly, a Samanta, minha prima. Nós somos do setor 31, José Roberto, sou de congregação, amém, sou de congregação, pastor Emerson, pastor da carta branca para a gente sair. Ele só diz o seguinte: nos dias de culto eu quero que você me avise, porque eu quero saber onde você está. Caso contrário, fora dos dias de trabalho, tem carta branca para ir. Então temos tudo para dar certo, estamos debaixo da bênção de Deus e debaixo da autoridade, amém? Abra comigo Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, um texto conhecido. Jeremias capítulo 18, quem achou, diga amém. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou dele a fazer um outro vaso, e tornou a fazer dele um outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Tome os assentos, por gentileza. Gente, é um texto, no entanto, conhecido de toda a igreja. Todos nós já ouvimos pregações a respeito desse texto, algo familiar, seja saudação, seja pregação, mas a boa verdade é que desse texto extrairemos alguns assuntos doutrinários ou alguns assuntos sistemáticos, alguns assuntos que levaremos para o resto das nossas vidas. Ronald, por que disso? Porque o texto de Jeremias, capítulo 18, é um texto muito conhecido de toda a igreja. Quem aqui não conhece a respeito do profeta Jeremias? Todos nós conhecemos a respeito do profeta Jeremias, sabemos a sua história e o seu apelido, provavelmente chamado de profeta chorão, porque sentia as dores, Jeremias compartilha, aliás, Jeremias tinha o mesmo sentimento que Deus. É por isso que mais para frente os judeus, os rabinos, o Talmud vai chamar ele de profeta chorão. Por que, Ronald? Porque o desejo e o sentimento de Jeremias é o desejo e o sentimento de Deus. É bem verdade que Jeremias, ele teve o seu ministério marcados no reinados de pelo menos 5 reis. A saber, o primeiro rei nós conhecemos. Qual é o primeiro rei, pregador? O primeiro rei é chamado de Josias. Josias, segundo os pentecostais, é conhecido como o rei da reforma, ou pai da reforma. Por que, pregador? Porque ele providenciou uma grande reforma e o resultado foi um tremendo avivamento. Além de Jeremias ter influência no reinado de Josias, cujo ministério, a pregação também era incentivando o rei para que o rei fizesse essa reforma. Josias também teve o seu ministério influenciando o reinado de Jeoacás. Jeoacás, filho de Josias. Josias teve 3 filhos, a saber o nome Joacás, a saber o outro nome Eliaquim, que é mudado por rei Neco de Eliaquim para Jeoaquim. Joaquim, que vem depois, é sobrinho, e o último filho de Joacás, cujo nome é Zedequias. Porém, é bem verdade que nesse interim
aonde Joacás está reinando e está acontecendo um avivamento em toda Jerusalém, fora de Jerusalém está acontecendo uma guerra, que segundo Jeremias capítulo 46, é chamado de Guerra do Carquemes. Pregador, que guerra é essa? É aonde a Babilônia e Egito começam a batalha. A Síria cai para a Babilônia e o Egito, vendo essa brecha, diz: é hora de atacar, é hora de atacar. E para chegar do Egito, a Babilônia passava perto de Jerusalém, passava perto de Judá. Só que, como estava acontecendo um avivamento, não era para Judá se intrometer nessa guerra. Josias vê que a guerra vai se acontecer. Do lado dele diz: eu preciso ir para a peleja, eu preciso guerrear. Não é à toa que o rei Neco, observando a atitude do rei de Judá, ele observa e diz assim: ó, rei de Judá, assim diz o Senhor, viu? Josias, assim diz o Senhor me enviou contra a Babilônia. Não se envolva na guerra que não é tua, não entra na guerra que você não foi chamado. Olha o que Josias, o rei da grande reforma, faz. Ele toma uma atitude baseada na atitude de Acabe. Qual é a atitude? Ele se fantasia, aliás, ele se camufla para entrar em uma guerra, mesmo tomando a repreensão de não entrar na guerra. Ele entra na guerra que não era para entrar. Por que, pregador? Porque quem foi chamado para ser do altar, é do altar. Quem foi chamado para ser do ministério, é do ministério. Não dá para ser do ministério e se envolver na política. Por que, pregador? Porque quem foi chamado para o altar, é do altar. Pregador, o que é isso? Olha o que resulta. Ele se envolve no altar, o avivamento acontece. Mas entra na guerra que não é para entrar. O texto vai dizer, de 2 Crônicas capítulo 35, que uma flecha atinge Josias e Josias começa a gritar no meio da batalha: me acertaram, me acertaram, me acertaram, vou morrer, vou morrer. O que acontece, Ronald? Nós não fomos chamados para enfrentar guerras que não é nossa. Como assim, Ronald? Se Deus te chamou para o altar, é para o altar. Se Deus te chamou para o santo ministério, é para o santo ministério. Não se envolva na guerra a qual você e eu não fomos chamados, porque o resultado é morte, o resultado é morte, o resultado é morte. Após acontecer isso, o seu filho Joacás é colocado no reinado por causa do povo. O povo coloca Joacás, o rei Neco, agora como está sendo comandante de toda a Judá e está recebendo tributo, ele pega o seu filho de Josias e leva cativo ao Egito e diz: Joacás não vai reinar. Quem vai reinar aqui é o filho de Joacás. Qual é o nome, pregador? Joaquim. Ele coloca Joaquim e o nome de Joaquim é mudado, porque o nome verdadeiro dele é Eliaquim. Percebe que até então a dinastia de Davi não é quebrada. Mesmo quem está levantando aqui para sentar na cadeira é o Egito. É o Egito que está pondo, é o Egito que está levantando. Por que, pregador? Isso faz a menção dos dias que nós estamos vivendo. Porque o governo que assumiu é o governo da esquerda. É o Egito que está pondo, é o Egito que está reinando. Só que a linhagem davídica ainda não foi quebrada. Por que, pregador? Por mais que é um governo satanista que assumiu, nós precisamos entender, o Egito está aí, mas nós precisamos entender que a linhagem de Davi não foi quebrada. É Egito tomando conta e Deus olhando dizendo: ele governa, mas eu estou no controle. Ele governa, mas eu estou no controle. Ele governa, independente se é esquerda ou direita, nós precisamos entender, eles governam, mas quem está no controle é Deus. E tem que se cumprir Romanos 13. Não há autoridade sobre a terra que não constitua, se não for o próprio Deus que diz: ele governa, mas eu estou no controle. Eles governam, mas eu ainda estou no controle. Quando Joaquim assume o reinado, vai se cumprir Daniel capítulo 1. E além de se cumprir Daniel capítulo 1, há uma profecia que é liberada por Jeremias no reinado de Joaquim. Pregador, qual é a profecia? Essa profecia liberada, a qual nós lemos o texto, porque Joaquim é levantado, é posto, só que Joaquim quer se rebelar. E quando Joaquim quer se rebelar, tem um profeta no meio do povo dizendo: vai vir outra guerra. E Deus fala para um profeta dizendo: Jeremias, o quê? Levanta-te.
e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Pregador, o que está acontecendo? Eu vou entrar no texto. Pregador, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo aqui? É o próprio Jeremias recebendo a instrução de Deus. Jeremias, levanta-te e desce. Por quê? Porque existem alguns pecados que Judá cometeu. E está vindo a Babilônia aí. Quais foram os pecados? Há pelo menos 4 pecados. Segundo Jeremias capítulo 2:13, ele diz assim, ó: meu povo fez 2 maldades, a mim me deixou. Primeiro pecado. Me trocaram por cisternas. Segundo pecado. Cisternas rotas. Deus de pau. Me trocaram por Facebook, Instagram. E aí? Tem mais pecado, Jeremias. Qual é o pecado? Jeremias capítulo 17. Eles não estão guardando o sábado. Não estão dando descanso à terra. E qual é o pecado? Segundo Crônicas 36. Eu mando os profetas, eles falam que é mentira. Eu mando os pregadores, eles endurecem o coração e digo, não vou ouvir. É indireta do altar. Jeremias, escreve aí, desce lá, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Foi cantado aqui a mocidade. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Nós temos uma chance. Pregador, o que Jeremias capítulo 18 está dizendo? É literalmente Deus falando para o profeta. Profeta, aqui é um divisor de águas na vida do povo. Por quê? Porque a Babilônia não vai entrar se eles se quebrar na minha presença. É literalmente Deus dizendo assim, ó: eu tenho um projeto para eles. Mas para esse novo projeto acontecer, o primeiro tem que se quebrar. Porque se eles não se quebrar na minha presença, esse novo projeto não acontece. Porque o projeto novo de Deus para acontecer, eu tenho que me quebrar. Porque para Deus não importa o tanto que eu pulo, tanto que eu rodo, tanto, ou glória, se é alto ou se é pequeno. Para Deus importa o que, pregador? Salmo de número 51, 17. Deus está com o ouvido inclinado e diz: eu só quero ouvir o barulho do rachado do coração. Porque para mim o que importa é o barulho do creque, creque, creque. Se o coração dele fizer esse barulho, um coração contrito, eu não vou desperdiçar. Só que é o texto que diz: e veio a minha palavra do Jeremias vai para um local específico. Possivelmente Jeremias está na sua casa, que é chamado Anatote. E Anatote significa oração respondida. Nós temos uma Anatote. Qual é a nossa Anatote? Mateus 6,6. Tu, porém, se quiser ter uma resposta de garantia de oração, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o Deus que te vê em secreto te recompensa. Lá eu dou garantia de resposta de oração. Mas como é que eu faço para ouvir? Levanta-te e desce. Lá eu dou garantia, mas só aqui que eu falo com você o que você pediu para me responder lá. O que é isso, pregador? Assim diz o Senhor. Está preparado para o que vai acontecer na tua vida? O que? Mateus 7,7. Lucas 11, do 5 em diante. O que? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe. Quem busca acha. E quem bate vai se abrir. Vai se abrir. Vai se abrir. Vai se abrir. Jeremias está em Anatote quando recebe essa palavra. Desce a casa do oleiro. Gente, a casa do oleiro é constituída no campo chamado Campo da Olaria. Pregador, e aí? Campo da Olaria é supostamente um lugar de frente com um lugar muito conhecido em Jerusalém. Pregador, qual é o lugar conhecido em Jerusalém? Vale de Rinom. Pregador, o que é esse Vale de Rinom? Vale de Rinom é o lixão de Jerusalém. Tudo que não presta, joga no lixão de Jerusalém. Por quê? Porque Jeremias 32 diz que lá é o tofete. O que é tofete? A chama ardente que nunca se apaga. Já que não presta, joga no fogo. Já que não presta, joga no fogo. Já que não presta, põe no fogo. Por quê, pregador? Só que Jesus olhando isso,
o vale de Rinom no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento era o vale que era conhecido por grandes reis. Quais foram esses reis? Primeiro, rei Acás. Segundo, Manassés. Manassés e rei Acás, ele ofertava as crianças a um deus chamado Moloque, porque lá era o fogo que nunca apagava. Lá era o fogo que nunca se apagava. Só que Jesus, no Novo Testamento, olha para o lixão de Jerusalém, que é o fogo que nunca acaba, e a gente sabe que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, e o Novo é no grego, só que a expressão Vale de Rinom no grego, já não aparece como Vale de Rinom, aparece como Guiena, e Guiena está localizado aonde Jesus disse a respeito do inferno. Aonde, pregador? Mateus 5:22, Mateus 5:29, Mateus 5:30 e Mateus 18, do 5 em diante, onde ele diz: se teu olho te fizer pecar, arranque. Se a tua mão te fizer pecar, corte. Porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um olho, uma perna, do que o corpo lançado no Guiena. Só que nós somos barro, e se nós somos barro, e segundo o salmista diz que ele nos tirou do larco, do lamaçal de pecado, a gente é barco, a gente é fraco, somos pecadores, ninguém aqui presta. E aí, pregador, estávamos no charco, estávamos no lodo, era do lamaçal do pecado para o vale de Rinom, lamaçal do pecado para o Guiena, lamaçal do pecado para o inferno. Mas entre o Guiena, entre o lamaçal do pecado e entre o Guiena, existe uma casa. Por que, pregador? Porque ele também diz: eu não sou só o oleiro, eu sou a casa. Pregador, ele é a casa? É. Aonde está isso? João capítulo 2, dos 19 em diante. Ele olha para os fariseus e diz: vocês estão vendo esse templo, né? Conta 3 dias. Porque esse aí eu vou derrubar e vou levantar um outro templo. Que é isso? Entre o lamaçal do pecado e o vale de Rinom, existe uma casa. E essa casa é a casa do oleiro, onde ele estava falando o seguinte: aqui ninguém presta, aqui ninguém é bom, aqui ninguém faz por causa dos seus méritos. Era daqui para o inferno. Só que eu me coloquei no meio para dizer: passa na minha mão primeiro. Passa na minha mão primeiro. Passa na minha mão primeiro. Porque, pregador, não era para ter aqui mocidade, não era para ter aqui pastores, evangelistas, era do lamaçal do pecado para o inferno na certa. Só que ele se colocou no meio para dizer: sabe por que não morreu ainda? Sabe por que não desceu cova ainda? Porque eu sou a casa e sou o oleiro, para dizer: vai passar na minha mão primeiro, vai passar na minha mão primeiro. É por isso que se cumpre Mateus capítulo 27. O que, pregador? Ó, aqui, ó. Houve uma traição. Jesus é traído por 30 moedas de prata. Leva essas pratas. Judas se sente remorso e vai devolver as pratas. Ele entrega na mão dos fariseus. Os fariseus olham e dizem assim: ó, não dá para colocar no gasofilácio, porque é preço de sangue. O que faz? Está vendo aquele campo do oleiro? O que eu faço? Compra ele e transforma em cemitério de estrangeiro. Por quê? Porque cemitério de judeu é um, e de estrangeiro que éramos, porque agora não somos gentio nem estrangeiro, somos a igreja. E aí, pregador, esse cemitério era para gente. E aí, já que não enterra junto, pega esse campo da oleiro, pega essas 30 moedas de prata, que é um preço de um escravo, e compra essa olaria, transforma ela em cemitério de estrangeiro. Por quê? Porque se não for judeu ortodoxo, enterra lá, sepulta lá. Só que antes de ser cemitério de estrangeiro, é casa do oleiro. Esqueceram de avisar para eles. Por quê? Casa do oleiro, ninguém morre. Existe alguém que está assim, ó, manda para cá. Manda para cá. Joga para cá. Mas a filha dela não presta, ele não presta, e o campo do oleiro está assim, ó, manda para cá, manda para cá, joga para cá, manda para cá. Porque existe um oleiro que quando Jeremias desce, olha o texto, gente, não sou eu, é o texto, vou correr. Quando Jeremias desce, Jeremias é profeta, não fala nada. O oleiro também não fala nada.
E Deus só começa a falar com Jeremias a partir do verso 5. O que é isso, pregador? A casa do oleiro está em completo silêncio. Só que o texto está dizendo isso aqui, ó. Quando eu desci lá, mesmo no silêncio, tinha alguém fazendo. Por que, pregador? Porque para ele fazer, não precisa estar falando. O silêncio é a maior prova de que ele resolveu descer e dizer: eu estou trabalhando pela tua casa, eu estou trabalhando pela tua família, eu estou trabalhando pelo ministério. Não entendi, pregador. No meio do silêncio, Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou moldando, eu estou lapidando, eu estou fazendo, eu resolvi fazer. Pregador, e aí? Primeira coisa que ele desce e consegue observar: a casa do oleiro tem alguém. Por quê, pregador? Porque quando ele desce, o texto diz: isso aqui é gerúndio. O que é gerúndio? Olha a expressão, fazendo. O que é isso, pregador? Não é quando eu desci, ele começou a fazer. Antes de eu descer, ele já estava. Então não tem pregador bom o suficiente que comece e faça como Deus opere quando ele chegue. Não, antes de todo mundo aqui chegar, o oleiro já estava dizendo: não é por causa de você, eu já estava fazendo. Pregador, e se o culto acabar? Quem disse que Deus precisa de tempo? Porque Deus é um ser atemporal. Pregador, o que é isso? Um ser deslocado do tempo. Para Deus é a mesma coisa, passado, presente e futuro. Deus pega tudo e junto e diz: eu não preciso do tempo. O culto acabou, eu continuo fazendo, eu continuo operando, eu continuo entrando. Aí Jesus olha e diz: assim diz o Senhor. O que, Jesus? Diz aí: meu Pai trabalha até agora, e o Senhor para, eu também continuo a trabalhar. Pregador, e aí é o texto que diz: e quando ele desce a casa do oleiro, o texto diz: e eis que estava fazendo a sua obra sobre asa. Pregador, me explica sobre essas rodas. Te explico. Havia uma espécie de torno. O oleiro trabalhava em duas rodas: a roda de cima e a roda de baixo. A roda de cima, gente, isso aqui por mais que é um clichê, eu não vou aplicar nisso, tá bom? Por quê, pregador? A roda de baixo era movimentada pelos pés do oleiro. E aí, e a movimentação embaixo fazia com que a roda e a mão de Deus trabalhava em cima. Então se movimenta embaixo, que eu trabalho em cima. Se movimenta embaixo, que eu trabalho em cima. Se movimenta embaixo, que eu trabalho em cima. Só que para a roda de cima se movimentar ao favor da de baixo, a de baixo tinha que estar conectada com a de cima, e a de cima conectada com a de baixo. Pregador, o que acontece? Paulo interpreta isso dizendo o seguinte: por causa de Cristo foi nos dado o ministério da reconciliação. O que é isso, pregador? Explica melhor. Havia uma haste de madeira que conectava a roda de baixo com a roda de cima, e a roda de cima com a roda de baixo. Paulo diz: por causa dele foi nos dado o ministério da reconciliação. Pregador, o que é isso? Sabe o que é reconciliação no grego? Tornar a ter amizade na onde tinha inimizade. Ele que veio, segundo Colossenses 3:10, e diz assim: ó, eu vou arrumar a casa que Adão bagunçou, eu vou arrumar a casa que o pecado bagunçou. Como, Jesus? Eu vou conectar a terra com o céu com a terra. Só para dizer, quando você louva, o céu opera, não é por causa de você, é por causa dele. O pregador, o que ele está dizendo? Que você só está aqui hoje, como aquele hino diz: por causa dele, por causa dele, por causa dele, por causa dele. É Midjorevidarauax. Só que a roda de baixo, nós que somos roda de baixo, não movimentamos por conta própria, sim ou não? Lógico que não. Eu vou ser sincero, a maioria daqui veio porque era culto de jovem e tinha que vir, por uns foi obrigado. Outros quiseram vir mesmo. E outros vêm porque tem compromisso. E aí, pregador? Não vem porque quer. Às vezes vem. E aí, a roda de baixo não gira sozinha. É o pé do oleiro. Eu sei que você não queria. Eu sei que você não queria cantar, dirigir, pregar, nem vir. Mas mesmo você não querendo, vai.
é isso? O nome disso daqui é graça. Graça. Por que, pregador? Graça, escola dominical. Graça significa favor e merecido, sim ou não? Só que no Antigo Testamento ela tem quase a mesma conotação. Sorriso, alegria, benevolência de Deus. Só que graça vem de 2 vocábulos hebraicos, 2 letras hebraicas. E cada letra no alfabeto hebraico tem seu significado. Pregador, quais são as 2 letras que compõem graça? Primeira é um shet, aliás, um ret. Pregador, e a segunda é um nun sofit. O que significa ret? Cerca. E nun sofit, vida. O que é graça no Antigo Testamento? Aquele que cerca a minha vida com uma cerca. O que é isso, pregador? Eu sou obrigado a dizer que nem o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Como? Paulo está assim, ó. Eu estou indo em direção a Damasco. Vou matar. E o texto diz assim, ó. E apareceu um clarão que me cercou. E disse assim, ó. Paulo, por que me persegue? Duro é recalcitrar contra os teus aguilhão. O que é isso, pregador? É que nós só estamos aqui essa noite porque a graça de Deus veio sobre as nossas vidas para te dar mais uma chance para tua casa, para o teu casamento, para dizer: eu já te cerquei, eu já cerquei tua casa, cerquei teu casamento, cerquei essa mocidade, cerquei tua vida, simplesmente para dizer que nem o salmista no Salmo 139: para onde fugirei eu do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se eu pegar minha cama e colocar lá em cima, lá o Senhor também está. Se eu tirar de lá de cima e colocar lá embaixo, o Senhor também está. Assim diz o Senhor: eu já cerquei tua casa, cerquei tua chamada, cerquei tua história. Você só está aqui por causa da graça. Por causa da graça. Por causa da... Samuel Mariano diz: esse glória a Deus aí é graça. Essa mão levantada é graça. Você só está aqui por causa da graça. Você só ainda é crente por causa da graça. O inimigo não te matou por causa da graça. Pregador, eu não queria, mas a graça que te cerca diz: vai mais um pouco, vai mais um pouco, vai mais um pouco, vai mais um pouco. A roda de baixo não tem vida. Ninguém aqui faz porque quer ou porque é bom. É porque a graça que te cerca. Eu te capacito, diz o Senhor, pela tua graça. Desceu, eu vou aplicar isso aqui agora. Pregador, o que é graça? Além de ser favor e merecido, é aquilo que me cerca. Mas graça, segundo Paulo, a teologia de Paulo, Efésios 2:8, nós somos salvos pela... Segundo Paulo, Romanos capítulo 6:14, a graça, o pecado já não tem domínio sobre nós. O que é isso? Graça, além de me salvar, me liberta. Pregador, o que é graça? Graça, além de me salvar, além de me libertar, além de me cercar, ela me capacita. Aonde está isso? Zacarias 12:10 diz assim, ó: eu, o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi um espírito de graça e de súplica. Quando eu não quero orar, a graça vem sobre mim e diz assim, ó: ora, jejua, louva. Pregador, e quando eu não quero, a graça vem. Aonde está isso? Atos dos Apóstolos capítulo 4:33. E os apóstolos pregavam que sobre eles havia uma abundante graça. O que é isso? Não era o Pedrão que fazia levantar, não era o João que pregava muito, era a graça que dizia: eu te capacito. Graça. Se coloca sobre os pés, igreja. Graça. Graça. E eu encerro agora. Por quê, pregador? Algo que Deus me incomodou e me revelou, incomodou muito para dizer essa noite.
E foi confirmação da revelação. Por quê, pregador? Porque olha o texto. Eis que como fazia um vaso sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do... Se quebrou numa mão do... Sabe o que é essa expressão aqui, se quebrou? No original, no hebraico, é isso aqui, ó, se corrompeu. O que é isso, pregador? Na hora que ele estava fazendo, o texto diz assim, ó, no original, se corrompeu. O que faz? Joga fora? Não. Porque todo mundo aqui é vaso. E nós estamos em um processo de formação. Aliás, lapidação. Pregador, o que é isso? Não é libertação. Gente, biblicamente falando, aqui não acontece a libertação para crente. Para crente, não. Pregador, o que acontece aqui? Libertação acontece quando a gente vem de lá para cá. Passamos para a cruz? A cruz, sim, é sinal de libertação. E depois da cruz para crente? Depois da cruz para crente, não é mais libertação. É Filipenses 1,6. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. E é normal, no processo de aperfeiçoamento, mostrar uma corrupção aqui, mostrar outra corrupção aqui. Somos todos vasos. Então não dá para mim dizer, olha o vaso B, tem corrupção. Porque o oleiro também está olhando e dizendo, você também está em formação. Deixa a vida dele lá, porque você também tem. E aí, pregador? Eu encerro agora. Por que, pregador? Quando ele forma um novo vaso, conforme lhe parecer bem aos teus olhos fazer, sabe do que é chamado isso daqui? Doutrina da regeneração. Pregador, e o que é a doutrina da regeneração? Doutrina da regeneração tem 2 textos base. Qual é os textos base? Primeiro, Tito, capítulo 3, 5. E o outro texto, João capítulo 4, João capítulo 3, do 3 e 4. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, doutrina da regeneração. Qual? Necessários é nascer de novo. Pregador, e aí? Essa expressão nascer de novo no grego é literalmente isso daqui, ó. Anotem. Pregador, e o que significa anotem? Ser gerado do alto. Pregador, e quem gera do alto? A misericórdia. Porque segundo Isaías 45 e Lamentações, misericórdia no hebraico é ramarim. Pregador, o que significa ramarim? Útero. Então misericórdia é o útero do céu que está olhando e dizia, era para morrer. Era para morrer. Mas eu, chamado misericórdia, como útero do céu, estou dizendo na casa do oleiro, vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Quebrou, está corrompido. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. O que faz, pregador? As mulheres que estão em trabalho de parto, sabe? Quando está para nascer, a bolsa estoura. E a primeira coisa que sai é água. Só que o oleiro olha e diz assim, ó, eu não trabalho no vaso a seco. Põe um bocado de água aqui. Porque a misericórdia está dizendo, vai nascer. Vai nascer. Qual é o sinal? Põe água nesse vaso. Está duro demais. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Pregador. E quando é que nasce? Nasce em Tito 3,5. Não pelas obras da sua justiça que houvéssemos feito. Não foi por causa das nossas obras. Mas segundo a tua misericórdia que nos salvou. Pela lavagem da regeneração. Pregador, o que é regeneração? Regeneração no grego é isso aqui, ó. Palingênesis. Palim, novo. Gênesis, começo. O que é isso, pregador? Um novo começo. Então a misericórdia está assim, ó. Ia morrer. Estou gerando, vai nascer. E a doutrina da regeneração está gritando na casa do oleiro. Para quê? Para um novo começo. Por que, pregador? Porque você e eu não fomos chamados para ter passado. Você e eu fomos chamados para ter futuro. E aí, pregador? É daqui para frente. Eu preciso dizer isso. Pregador, e aí? E o vaso depois de pronto? O que faz? Sabe o que faz com o vaso depois de pronto? Jeremias capítulo 32. Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, vem cá. Há um cerco em toda Jerusalém. E esse cerco é da Babilônia. Mas eu vou falar para você o investimento do futuro. Qual? Pega 17 ciclos de prata.
Prata na Bíblia é redenção. Pega 17 ciclos de prata. Compra essa terra que Ananel vai te dar. Compra ela. E aí? Vai ter duas escrituras. Uma aberta e outra fechada. O que eu faço com as escrituras dessa nova casa? Desse novo terreno? Para não se perder, pega essa escritura, sela dentro de um vaso de barro. Por quê? Porque vai ter uma escritura aberta. E o que é que vai estar escrito na escritura aberta dentro do barro? Dentro do vaso de barro. Vai estar escrito assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou, teria dito o quê? Eu vou ir, mas eu vou voltar de novo. Porque aonde eu estiver, vai estar você também. Vai estar você também. Vai estar você. Curva sua cabeça. Santo Deus e querido Pai, entendemos que o Senhor por meio da graça operou. Entendemos que a casa do oleiro, que o oleiro é como uma regeneração. Há uma promessa sobre a vida da igreja. A promessa de 1 Tessalonicenses 4,16. Meu Deus amado, haverá sim aquele dia, meu Senhor Jesus, que a trombeta tocará. Meu Deus amado, primeiro os vivos, depois os mortos, depois nós seremos arrebatados a se encontrar com o Senhor teu Deus nos ares. Vai chegar, vai chegar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor.